Os alunos da Unesp, eles iam até lá e assim, chegavam a formar fila na frente da Ice by Nice. Então a gente deve muito a Ice by Nice à Unesp de Jaboticabal, onde começou a ser reconhecido. A Ice é Jaboticabal, né? Tá ali, nunca saia dali e vai ser sempre ali. Grande parte dos franqueados nossos eram ex-alunos da Unesp. São mais de 35 sabores de picolé e mais de 40 de massa. É Ice by Nice People, né? Então é um sorvete feito por pessoas boas, né? Então é o lado bom do gelo, o lado bom do gelado. A nossa grande dificuldade hoje é a questão logística, né? Que é uma logística cara. A gente entrega qualidade, entrega margem, não adianta só entregar qualidade, não entregar margem para a pessoa. Então, com isso, a gente começou a conquistar muito o mercado. Salve, galera! Muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. É isso aí. Que episódio top, hein? Tava bom desde antes de começar esse daqui. Já começou doce. Thomas, obrigado por ter aceito o nosso convite, Eu que agradeço pelo convite de vocês. Prazer ter você aqui. Bom, vou conversar com você antes de começar a falar com o Thomas. Vamos lá. Coisas importantes. Primeiro, se inscreva no nosso canal. Metade das pessoas que assistem os episódios do Pausa não estão inscritas no nosso canal. Faça isso já. Inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas, tem alguém do outro lado da mesa para compartilhar a sua história. E hoje vai ser foda. Segunda coisa, já deixa o seu like. Você vai gostar disso aqui e automaticamente seus amigos recebem a notificação do episódio também. Deixe seu comentário. Thomas, eu e Jean vamos fazer questão de respondê-lo. E se você tiver com raiva da sogra, o que você faz, Jean? Compartilha, manda pra ela. 1 horinha sem a sogra te encher o saco. Melhor coisa que você faz, velho. Opa. Sogra tá lá causando, manda um episódio, escolhe um e manda pra ela aí. De preferência é esse. Manda pra lá, ela vai ficar 1 horinha quieta. Se ela gostar, tem mais só 170 horas de episódio pra ela ficar sossegadinha. Dá pra você passar uns 2 meses quieta aí, sem ouvir só a sogra encher, só paciência. E se você é da região 016, eu tenho certeza absoluta que você conhece a Ice by Nice. Não só na região 016. Não, mas aqui é certeza absoluta. Não tem como. A região 016 respira Ice by Nice. Não tem como, cara. Sensacional. Eu tenho uma memória de infância ali do Ribeirão Shopping. Isso. Né, da Foi loja uma das do Ribeirão primeiras, Shopping. né, lá. Quando inaugurou lá, cara? Agora você me pegou. Mas faz muito tempo, né? Mas faz muito tempo. Talvez eu era muito novo, né? Então, cara, eu sou de 86, foi uma das eu era primeiras. criança, eu ia no shopping e, é uma memória muito boa e ter você aqui hoje é um prazer muito grande, cara. Obrigado pelo convite aí. O Jean depois conhece mais, vai falar um pouco sobre quando a gente se conheceu, né? Mas hoje eu vim falar um pouco sobre a Ice by Nice, um pouco do que eu trouxe do meu pai. Gostaria que ele estivesse aqui para falar, o Jean conhece mais, mas hoje ele não conseguiu vir, então eu vim no lugar dele aí. Perfeito. Cara, me conta uma coisa. Quando começa a Ice by Nice, por que ela começou? Por que existiu essa empresa? Cara, então, meu pai sempre foi, assim, um empreendedor, né? Quando novo, ele tinha... Meu avô era mascate, então vendia roupa no sítio, de sítio em sítio. E meu pai abriu a primeira loja de roupa dele, uma loja física. E ia muito bem, ele ia até São Paulo para comprar as roupas. O que o pessoal continua fazendo hoje, ele fazia há mais de 40 anos atrás. Então... E com isso ele foi ganhando o dinheirinho dele e comprou uma moto, surgiu a oportunidade dessa moto. Depois de um tempo, acho que a primeira viagem com essa moto, ele me falou, foi para trocar essa moto numa máquina de sorvete e abrir uma sorveteria ali no bairro. Um empreendedor aí, ó. Um pouco de doido, né? Cada um tem... Os empreendedores são todos doidos. Empreendedor e doido, todo mundo tem um pouco, é isso? Isso aí. E aí, como a gente tem a Unesp lá em Jaboticabal, e também por ele ser essa pessoa de pesquisar muito e buscar muita novidade, então ele começou a trazer um pouco do diferencial das sorveterias que tinham em Jaboticabal, né? Então, trouxe, na época, feijoada de sorvete, ele chegou a fazer, que realmente parece uma feijoada, fazia um macarrão com uma calda em cima, que era um macarrão de sorvete, alguns sabores diferenciados, taças diferenciadas, sempre buscando inovação. E bombou com o pessoal da Unesp. Então, os alunos da Unesp, eles iam até lá e assim, chegavam a formar fila na frente da Ice by Nice. Então, a gente deve muito a Ice by Nice à Unesp de Jaboticabal, onde começou a ser reconhecido. E aí surgiu a oportunidade, depois, futuramente, das franquias. E grande parte dos franqueados nossos eram ex-alunos da Unesp, que acabavam indo para algumas cidades. Que doideira, não imaginava isso, que legal. Então, assim, a gente deve muito a Ice by Nice à Unesp em Jaboticabal e, assim, pela cidade, a cidade inteira acolheu a Ice by Nice, né? E aí, depois disso,
A gente vem sempre buscando a inovação aí. Muito, muito, Você muito chegou em bacana. que ano na Ice, cara? Cara, faz pouco tempo, vai fazer uns 4, 5 anos que eu tô de acordo, né? Meu Não, pai mas você sempre esteve perto ali, né? Meu pai sempre trouxe nós, eu, meu irmão, para perto da empresa. Nas minhas férias, eu sempre, meio período eu ia, porque eu queria também brincar nas férias, né? Dar de bicicleta. Mas meio período eu ia para a empresa para conhecer um pouco de todo o processo. Então, ele me colocou na produção, me colocava na época para furar leite, esterilizar os leites. Então, todo o processo sempre teve dentro, assim, da minha família como um todo. Minha mãe trabalhava também na loja do Jabuticabal Shopping, meu pai ficava na fábrica e ele que introduziu nós desde sempre. Mas eu realmente estar presente, vai fazer uns 4, 5 anos aí que eu estou realmente presente e assumindo alguns cargos da empresa hoje, como na parte comercial, né? Hoje você toca a parte comercial. Toda a parte comercial. Cara, bacana. Que nem você falou, né? Eu tive contato há algum tempo, acho que há uns 6, 7 anos. Por aí. Mais ou menos, que a gente teve por lá. Fazer um trabalho de revisão de franquia e tudo, mas o que me chamou muito a atenção, né? Na época, o Ricardinho, que é seu pai, que não pôde vir, acho que você não veio no lugar dele, né? Faltou ele. Faltou ele. Você viria junto com ele. Mas o que me chama muita atenção nele, me chamou e foi um grande aprendizado, é de conhecer um empreendedor nato, né? Um cara que é pilhado, ligado no 220, por sinal, abraço pro Ricardinho, a gente falou esses dias aí por vídeo, né? Mas é um empreendedor nato. Vive, né? Pilhado, ele respira aquele negócio o tempo inteiro. Então ele está aqui conversando com você, ele viu alguma coisa, aquilo fica na cabeça dele e ele vai desenvolver alguma coisa naquele sentido. Então, assim, hoje eu não sei quantos sabores tem, acho que são diversos. Só de picolé, são mais de 35 sabores de picolé, e mais de 40 de massa. 40 de massa, 35 de picolé. Só que tem mais um monte de outros sabores que nem foram lançados, cara. Que ele vai lá, testa, não dá certo, ele não ficou legal e tal. Então, assim, é um cara que o tempo inteiro tá pensando collab, sabores que são inusitados, e o tempo inteiro olhando pro negócio, buscando oportunidade. Mas, de verdade, radar ligado. Isso eu lembro que me chamou muito a atenção e é uma admiração que eu tenho pelo Ricardinho nesse sentido, cara. É gostoso de ver, né? Gostoso de conversar. Realmente vive, né? Assim, eu falo que... Você não sai de uma conversa com ele sem sair pilhado. E isso é dele, eu carrego um pouco isso, mas sábado e domingo eu posso ir cedo na fábrica, ele tá lá. Na parte da tarde ele tá lá. Então ele realmente vive aquilo, ele não é o cara do escritório, é o cara da produção, é o cara que vai lá, é o cara que senta no chão, arruma a máquina. O cara trabalha sábado e domingo e não reclama. É o empreendedor brasileiro que eu falo que, assim, não é porque é meu pai, assim, é de se espelhar nele ali, não só porque é meu pai, né? Uhum. E a loja de Jabuticabal, então, primeira loja, ela foi reformada há pouco tempo também, né? 7 anos. Foram 3 lojas, né? Começou onde é a fábrica hoje, Tá. ali no Sorocabano. Então, começou a primeira loja, foi lá, do lado da casa do meu avô. E de lá foi para um boulevard que tem lá. E de lá foi para o shopping. Então, a terceira loja foi lá no shopping. Mas antes disso, já começou a ter as franquias em Ribeirão. Depois eu não vou saber certinho a ordem das franquias, sim, né? lógico. Como eu cheguei um pouco depois e aí acabei ficando mais focado na questão dos freezers, de atender o varejo, que foi o que depois eu vou contar um pouco dessa experiência para vocês. Muito legal também. Foi uma virada de chave muito grande para a Ice. Eu não sei exatamente as datas, mas depois até posso passar para vocês só para efeito de conhecimento. Tá. Mas Jabuticabal foi o piloto, ainda hoje é onde a gente usa para experiência, para poder replicar para as outras lojas. E Jabuticabal, a Ice é Jabuticabal, né? Tá ali, acho que talvez nunca saia dali e vai ser sempre ali, né? E as franquias, elas vêm... A expansão já aconteceu em formato de franquia, não? Ou vocês tiveram mais lojas próprias? Não, nós já começou em questão de franquia, por mais que a gente nunca cobrou royalties dos nossos franqueados, foi um modelo diferente, até na época a gente tentou estruturar alguma coisa diferente disso para realmente crescer, mas como a gente já vendia o produto, a gente achava que o royalties seria algo que poderia prejudicar na época e queria realmente que o franqueado fosse algo ganha-ganha, né? Assim, a gente queria que os franqueados desempenhassem. Uhum. Então, foi um modelo de franquia, mas não foi um modelo de franquia à risca, né? Que a gente fez na época. Eles abriam a loja e compravam sorvete. Compravam sorvete, tinha uma taxa de franquia para uso da marca, montava todo um layout, tinha um layout de marca, tinha os treinamentos. A única coisa que não acontecia muito era a cobrança do royalties, que geralmente o pessoal cobra, né? E hoje a franquia ainda existe?
Existe nesse mesmo modelo. A gente está hoje com 11 lojas ainda, né? Então, chegou a ter 35 pré-pandemia. Tivemos bastante lojas, mas a pandemia acabou fechando algumas. A maioria de shopping. Foi onde a gente deu uma segurada no modelo de franquia. Ainda recebemos muito pedido de franquia, assim, por e-mail. Pessoas querendo abrir loja, mas o ano de 2025 não vai ser o ano de abrir loja, nem foi o ano de 2024. Nós vamos segurar, vamos reestruturar todo o modelo de franquia, até para entender hoje quanto que gasta, quais as necessidades de mão de obra dentro, porque a gente sabe da dificuldade que está de ter mão de obra em qualquer lugar. Então, a gente está querendo algo mais prático, que não envolva tanta mão de obra, operação mais simples, tentar mudar um pouco essa questão da operação. Então, vamos reestruturar agora 2025 o modelo de franquia para voltar a abrir em 2026, 2027, aí um modelo novo, né? Eu acho que tem se atualizado muito esse mercado, né? E acho o grande erro do franqueado, eu lembro de uma amiga minha, comentei com o Jean já, que ela falou que ela queria abrir um quiosque no Ribeirão Shopping. Ela falou, não, eu tenho uma grana guardada, vou abrir o quiosque, bota uma moça lá para trabalhar e tem uma renda passiva. Falei, me desculpa, não é assim que funciona. Eu acho que o brasileiro, ele entende a franquia como talvez uma máquina de dinheiro, de imprimir dinheiro, mas não é. Uma renda passiva, é uma renda ativa. É uma loja como qualquer outro negócio, exige gestão, você precisa estar lá presente. Eu falo, o dono tem que estar com a barriga no balcão, não funciona, Você sabe? vai copiar um modelo de negócios, excelente. Exato, mas... assim, a franquia, a vantagem da franquia é que você está comprando um know-how. É isso. Você compra um know-how. Você evita as cabeçadas. Exato. Toda a cabeçada que podia ter dado, toda a cagada que podia acontecer, Você já compra está know-how resolvida. e branding. Branding. Diferente hoje. Eu abri a sorveteria do Vitor e abri a Ice by Nice. Exato. Opa, Total. peraí. Total. Eu já Só que o carrego branding não brand salva o muito negócio, importante. né? Exatamente. O brand não é a virada de chave, assim, não vai funcionar sozinho só por conta da marca. Com É o que certeza muita não. gente acha, é o que eu percebo, que eu Só vejo montar quando... que vai dar certo. Não. Franquia virou, assim... Hoje o pessoal está franqueando tudo, né? Mas eu vejo que os franqueadores... eles não estão muito pensando ali No longo prazo, né, do no cara. longo prazo do cara, assim. Quer mais vender ali para abrir mais uma loja, recolher só para ter a taxa. taxa. Eu vejo que então tem muita gente iludida com algumas propagandas que a gente vê até na internet. Pô, se você tem tanto de dinheiro e quer ter uma renda disso, e não é bem dessa forma, Teve né? uma hamburgueria esses tempos atrás, aquele Carlinhos Maia, que é um influenciador, falou de uma hamburgueria e virou notícia a moça. Até comentei um dia desses atrás aí que eu vi a moça revoltada. Nossa, mas eu comprei a franquia do Carlinhos Maia, que é um cara que tem milhões de seguidores. Exato. O cara não fez nenhum vídeo para eu poder usar, não aparece em nada. O produto é uma porcaria, tal, gastei meu dinheiro e ela reclamando e pessoas defendendo. Teve aqui no shopping. Esse daí? Teve. Ela abriu aqui no shopping e não durou, acho que... Aquela do cantinho ali. No cantinho. Onde é o Espoleto hoje. Onde é o Espoleto hoje. Meu Deus, não sabia nem que era esse. Que tinha um Era buraco no lanche com a batata no meio. Aí eu já não sei, que eu Pois não é. frequentava esse tipo de lugar. Não, também nunca comi lá. Mas o grande lance é, cara, beleza, mas, pô, primeiro, tem um erro dela. Um Sim. julgamento. Vai Sim. atrás um pouco de informação, Exato. né? Pra você poder fazer. Mas a responsabilidade, eu acho, do franqueador é muito grande. Com Porque, certeza. pô, é uma família, com certeza, 99,9% das vezes é uma família colocando todo o esforço dela naquele negócio. Exatamente. Você vai vender pro cara uma coisa de curto prazo? Esse foi um dos motivos até da gente parar, 100% de acordo. reestruturar É isso aí. e não... o que a gente menos quer é mexer com o sonho das pessoas, que muitas vezes o dinheiro da franquia é o dinheiro que a pessoa guardou de muito tempo e ela está indecisa no que fazer e acaba optando por uma franquia, pensando talvez no know-how, mas às vezes iludida com a forma de talvez seja uma renda passiva minha que eu posso deixar ali e ela vai funcionar sozinho. E a questão não só de... as royalties nós não vamos continuar cobrando. Talvez se a gente faça até um licenciamento de marca e não uma franquia para a pessoa não ter... Os 5% que às vezes ela paga de royalties, cara, às vezes é a retirada dela. Então, a gente não quer isso. E para nós também é muito ruim. Porque abrir uma loja num local e fechar não é a loja da pessoa, é a marca da Ice by Nice. Então, assim, você vê como que repercute. Você falou já, a hamburgueria do Carlinhos Maia já abriu e fechou.
Ninguém sabe quem que é A moça, a dona da loja, dona. sabe do cara. Sim. E aí vai falar, pô, já tá quebrando? Aí surge aquele, sabe, aquele negócio, Burburinho, né? aquele burburinho que acaba sujando tua marca, né? Exatamente. E o bem mais precioso de muitas empresas é a própria marca. Exatamente. Falando em marca, Vamos falar? olha só, Olha lá. hein? O gancho aí, ó. O gancho veio, né? Falando em Falar marca, para vamos você falar sobre da- a Village Marcas e Patentes, que é uma empresa brasileira que tem diversos escritórios no Brasil e em outros países para cuidar justamente tanto do registro da sua marca quanto de patentes industriais e outros tipos de curadoria, eu poderia Você dizer, falou- do bem mais ativo, mais importante da sua empresa. Você falou do influencer aí, que eu já esqueci o nome, mas você falou do influencer agora. Sim, também Eles faz- também faz o registro da marca do influencer. Que Então, é uma legal. marca. Que é uma marca. Sim. é a marca dele, né? O nome dele é uma marca. Então, usando a marca, o nome como marca, eles também fazem o registro hoje nessa modalidade. Interessante. E fazem um monitoramento, que eu acho a parte mais importante de todas. Né? Deles realmente entenderem, né? Eles cuidam da marca do Pausa pro Insight. E houve um pedido de uma outra empresa no Nordeste que tinha algum tipo de não lembro se era um podcast também, algo que tinha o Pausa com a com o gente, nome ali. E não era igual, não era nem parecido. A gente falou, cara, ok, deixa os caras tocarem lá, a gente não vai tentar criar recurso contra isso. Mas o fato deles estarem monitorando nos deixa muito tranquilos. Cara, tá tudo perfeito. Assim como na minha empresa, por exemplo, que né, eu tive agora um processo de uma indústria de bonecas que veio atrás da gente para tentar mudar o nome da minha empresa, tem 14 anos. E eles fazem monitoramento. Com E aí, esse relação a Bainais isso. não era pra chamar esse Bainais. Por Por quê? conta disso. Porque chamava Desfrute Tutti. Na Desfrute época. Tutti. E aí, por conta. Se eu não me engano, foi um sorvete que a Nestlé tinha, que tinha Desfrute Tutti registrado. A hora que foi registrar o nome, não permitiram. E aí virou Ice, né? Que é Ice by Nice é mais ou menos Ice by Nice People, né? Que foi até um professor da Unesp que sugeriu pro meu pai. Então, é o sorvete feito por pessoas boas, né? Então, é o lado bom do gelo, o lado bom do gelado. Então, surgiu por conta disso, porque a gente não pôde registrar o nome antigo. Ainda bem que viram isso antes. Imagina você montar a marca Desfrute Tutti, Exato. fazer embalagem, fazer a loja, Exatamente. montar. E quando você começa a vender as franquias, você vende a franquia e na hora o cara coloca a franquia no shopping, vem um que bom. pedido para É, você poder voltar imagina. tudo para trás. Imagina o prejuízo não poderia ser. Exatamente. Então é por isso que a gente tem a importância da Village Marcas e Patentes para todo mundo. É né? isso aí. Então não vamos vacilar, tem que ser uma das primeiras coisas, cara. Vai montar a empresa, pense em tudo que você já pensa, mas não esquece de colocar um registro de marca. Porque ele é fundamental que aconteça desde o começo. Senão jogou dinheiro fora, tem que voltar para trás e fazer tudo de novo. Exato. Então não vale a pena. E falamos também sobre renda passiva e renda ativa. Sem dúvida. Né? E para falar de renda passiva, cara, temos um apoiador do Pausa muito importante chamado The Hill Capital, que é justamente para que você possa focar na sua renda ativa e deixar quem conhece fazer toda a curadoria das suas ações, renda fixa, renda variável, ações do exterior, tudo que você precisa para proteger o seu capital e aumentar o seu capital com o passar do tempo. Com um dos maiores do mercado, né? Exatamente. Então a The Hill Capital é um dos escritórios do BTG, da BTG Pactual, todo mundo conhece BTG, e qualidade tão grande que ela é a 8ª melhor, ela foi certificada, agora reconhecida como o 8º melhor escritório de todo o Brasil, 160 e poucos escritórios, 162, 160 e poucos. O The Hill Capital, que está aqui em Franca e tem também em São Paulo, ela é o 8º, eles são o 8º melhor escritório da BTG. Legal. E acredito que quer ter- assim como você, na hora de desenvolver um sorvete da Ice by Nice, você pensa se o cliente vai gostar do sorvete ou não. Eu acho que colocar o cliente no centro das Exatamente. decisões é muito importante. Para a The Hill acontece a mesma coisa. Na hora de montar a carteira de investimentos, ela vai pensar no que é bom para aquela cliente. pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, né, Jean? Sem dúvida nenhuma. Baita solução. Eu acho que você tem que pôr a coisa na mão de quem você entende. Então, Exatamente. deixa o dinheiro que eles cuidam e vão focar no nosso negócio, vão trabalhar. Para ganhar Pra mais ganhar dinheiro. dinheiro. E mandar mais dinheiro para eles cuidarem lá. É a melhor parte. Quanto mais eles cuidarem, melhor, não é Aí. isso? Então acesse já thehill.capital que você vai poder entender mais sobre a empresa e colocar realmente o futuro da sua família nas mãos de quem você pode confiar e saber que vai ser bem gerido. Show de bola. Certo? É isso? É isso aí. Então, fechou. Thomas, fala um negócio pra mim, cara. Tem uma curiosidade. Tem diferença entre gelato, sorvete? Tem uma...
Não, assim, não tanto na composição do sorvete, existe algumas mudanças, mas o gelato ele é feito na loja, né? Então, muitas vezes, atrás de uma gelateria tem uma máquina de sorvete que faz o sorvete ali no momento. Então, pode ver que eles têm alguns sabores e sempre é feito diariamente o gelato. O sorvete, ele é uma indústria. Então, ele tem que ser feito, tem que ser congelado, tem que ser armazenado, é feito em lotes, então... sai da fábrica, sai da máquina lá, 72 caixas. Eu preciso manter um estoque. Então, não tem aquela cremosidade do gelato. O sorvete não tem. Teria se você pegasse lá saindo da máquina, que é muito bom, assim. Quando às vezes está batendo no sorvete que eu gosto, eu vou lá e pego e tem talvez aquela consistência. Mas, agora, assim, corretamente, se existe muita diferença, eu não vou saber falar a risca do gelato, talvez... O meu pai, o Ricardo, saberia falar exatamente. Mas quando o que eu mais sei o gelato é feito na hora, na loja ali, são produtos. Inclusive, a vantagem que as gelaterias tiveram na questão de expansão é que grande parte dos produtos deles são produtos em pó e hidratado na loja, com creme de leite, com leite. Então, a pessoa consegue abrir uma gelateria muito longe, um franqueador consegue abrir uma gelateria muito longe da onde é a sede da franqueadora, até por conta disso. O produto é feito lá dentro da loja. A logística ajuda muito. Eu mando um pozinho, ele ativa pó, o pozinho. Ele ativa com creme de leite, com leite, enfim, com qualquer coisa. Com água, né? Usa a base de água e faz o produto ali na loja. A nossa grande dificuldade hoje é a questão logística, né? Que é uma logística cara. O produto o sorvete ainda nem é congelado, é super congelado. Tem que manter uma logística ali a menos 16. Então, já é um pouco mais difícil. Por isso das crescentes das gelaterias, né? Entendi. É uma logística muito mais fácil. Uma logística mais fácil. Transportar sorvete hoje. Muito mais fácil, bem mais tranquilo. A cabeça assim. de empreendedor já fica maquinando aqui como fazer entrepostos, por exemplo, com menos 16 graus, que possa permitir essa logística mais fácil. A gente conseguiu uma expansão muito grande nos freezers, exatamente pensando assim, como que eu posso atender São Paulo, capital. Eu não conseguiria atender São Paulo hoje saindo de Jabuticabal. Olha que doideira. Não consegue chegar em São Paulo. Eu tenho 800 pontos em São Paulo lá, só que é com distribuidor. Só que se eu saísse com um caminhão daqui e fizesse 800 pontos lá, era impossível. Não faz. Principalmente porque São Paulo, trânsito... Aí, o que nós fizemos, né? O distribuidor nosso de São Paulo, assim como o de Minas, eram ex-lojistas. O de Minas ainda tem. O Gedran, acho que ele já tinha na época. Lembro dele. Ele tem uma loja em Uberlândia e começou a distribuição, aí a gente dá uma margem legal para o distribuidor, né? Ao ponto dele conseguir investir no freezer e ele compra o sorvete de nós e revende para os pontos de venda, ele coloca o freezer no ponto de venda. São Paulo já é diferente, ele tinha uma loja, ele fechou a loja, já tinha alguns pontos de venda, começou a atender lá, acho que se eu não me engano, 15, 20, aí subiu para 100 pontos de venda. E hoje ele tem 800 pontos lá dentro de São Paulo. Então, ele atende, assim... Essa virada de modelo de franquia para ponto de venda, ela veio em função da pandemia? Ou não? Não tem nada a ver com a pandemia? Assim, já vinha antes, porém... Vinha bem, só que assim, a gente não colocava muita fé. Não é que a gente não colocava muita fé. A energia total era voltada para a franquia. A agência de marketing nossa era voltada para a franquia. Então, tudo que a gente fazia era voltado para a franquia e, em paralelo, bem tímido, ia fazendo... Também tem o freezer, né? Também tem o freezer, mas a energia era voltada. Aí, 2019, ali para 2020, quando começou a pandemia, a gente percebeu... A maioria das lojas, tudo shopping, e as que não eram de shopping também ficaram muito tempo fechadas. Sim. O faturamento da fábrica despencou. A gente dependia só de loja, né? Então... Só que a gente, ao mesmo tempo, a gente começou a ver que alguns mercados que a gente tinha sorvete começou a comprar... Mais. Triplicou a compra. Aí a gente falou, tem alguma coisa de errado. Aí a gente viu que os supermercados viraram os novos shoppings, né? As pessoas... Então, todo mundo começou a tentar colocar um KNAI lá para ficar aberto. Padaria, os restaurantes, tinha que dar um jeito de ficar aberto. E começamos, assim, arriscamos. Total, né? Pegamos, na época, o Pronamp, né? Que o governo liberou.
Cobrimos alguns custos da fábrica, porque não tinha faturamento entrando, mas a fábrica não parava, a câmera fria estava ligada, Sim. funcionário, não Não mandamos, reduzir a produção, mas... não mandamos ninguém Você não embora. sabia se era uma semana, 15 dias, um mês ou um ano. E, ao mesmo tempo, investimos, contratamos vendedor, começamos a desenvolver produto, compramos freezer, arriscamos tudo que tinha e falamos, vamos focar nisso. Legal. E aí foi quando os distribuidores também tiveram, conversando, tiveram também essa sacada de, não, agora nós vamos focar nos pontos de venda e no varejo. Foi quando, ali 2019 para agora, o ano passado, a gente fechou com mais de 2.000 pontos de venda no total, atendendo aí Minas, Goiânia... Tocantins, a gente conseguiu um ponto no Tocantins na Rede Décio, que vai até lá, né? A gente fechou toda a Rede Décio. Verdade. Então atende o Tocantins lá na Rede Décio. Ali toda Minas, Uberlândia, Uberaba, Araxá, toda aquela região, Tuiutaba, toda a gente já tem sorvete. Começamos uma operação no Rio agora e a gente consegue poder errar um pouco mais com os pontos de venda, né? Porque se errar com uma loja, cara, é investimento gigantesco. Se errar num ponto que às vezes você acredita... O freezer não. É R$3.000, só que é R$3.000 que você não perde. Você tira o freezer de um lugar para no outro. Se eu errei aqui, eu tiro daqui e ponho ali. Então, E não é o sonho daquela pessoa. Não é, porque né? a pessoa já tem um negócio dela rodando. Você faz parte do negócio dela, você agrega no negócio dela, mas não é uma um margem negócio... boa, né? Exato. Então, a gente fornece uma das melhores margens do mercado. Hoje, enquanto alguns concorrentes têm fornecendo 20%, 25%, 30%, a gente tem uma média de 40% de margem. Para o cara não ter dor de cabeça com nada, porque meu vendedor vai até o local, o vendedor ele arruma o freezer, ele limpa o freezer. A única coisa que o dono do estabelecimento tem que fazer é, cara, aprovado o pedido. Ou colocar o freezer num local estratégico, próximo do caixa, acreditar no produto. E muitas vezes tem cliente nosso ali que está tirando 700, 500, 600, 700 reais de lucro do sorvete. Pô, parece pouco, mas para algo que ele não está tendo nem dor de cabeça... E nem olha para aquilo, né? Nem olha. Meu vendedor que vai até lá. Então, é mais uma coisa ali. Então, você tá... E o que a gente preza também? Questão de qualidade dos produtos. Às vezes, o cara monta uma padaria, um restaurante, um supermercado lindo, coisa mais linda do mundo, faz os melhores produtos na padaria. Porque ele tem que ter também um sorvete de qualidade. Sim. Então, a gente entrega qualidade, entrega margem. Não adianta só entregar qualidade, não entregar margem para a pessoa. Então, com isso, a gente começou a conquistar muito o mercado. E realmente fazer a questão de parceria. A gente não faz um contrato de exclusividade no ponto, a não ser que... Cara, vamos ser exclusivo e o cara quer alguma coisa para que eu faça uma fachada ou algo diferente, a gente faz algo de exclusividade. Como, às vezes, a gente tem alguns concorrentes que fazem. Mas a gente viu no mercado que, antigamente, o pessoal colocava exclusividade por conta de dar algumas bonificações, mas amarrava o cara com volumes de pedido, com algumas coisas que a gente tentou fugir disso. E realmente não ser um vendedor, não tá lá... Para ser honesto com ele, né, na verdade. Ser um consultor de venda. Eu não quero... Eu também não quero meu freezer lá, não performando. É R$3.000 meu parado. Eu quero tirar dali e colocar no lugar onde performa. Exato. Então, é literalmente ganha-ganha. Eu tô ali para fornecer um produto de qualidade, margem para o cara só tem que acreditar no meu produto e falar esse produto é bom e mostrar isso para os clientes dele. E só. E aí vai ser uma via de mão dupla, né? Exato. E foi quando começou a dar muito certo. E aí e os produtos chamam muita atenção, né? Então, a parceria com a Paçoquita, um produto igual a esse que vocês tomaram agora, que a gente fala que tem 90 gramas, mas ele tem mais que 90 gramas. E num preço final ali de 14, 15 reais, enquanto a gente vê alguns locais, o pessoal cobrando 19 de um picolé Magnum, às vezes, sim, que tem 75 gramas. Então, pô, é uma sobremesa que o cara tá pagando acessível, né? Então, uma qualidade muito alta. Me explica uma coisa, Thomas. Você falou sobre a Paçoquita, por exemplo. É uma collab com a Santa Helena, é isso? Isso. A gente paga royalties para eles, né? De acordo com as vendas que a gente emite um relatório mensal, paga os royalties para eles. E a gente usa toda a matéria-prima deles, né? Então, vem a paçoquinha deles, eles entregam lá para nós. Então, a gente tem que usar o produto deles para ter e toda a aprovação deles também, né? Porque é o que a gente fala, a gente não podia fazer um picolé de amendoim. Eu tinha que fazer uma paçoca no palito, gelada. Porque tem que remeter realmente... Não tem só o gosto, não é ter gosto de amendoim, é a paçoquita. Tem que ser o gosto da paçoquita deles. Então, a gente compra toda a matéria-prima deles para poder usar a marca deles, né? Assim como a Naturion, que é lá de Cravinhos, a gente usa o açaí deles.
Usa eles mandam para nós o açaí para a gente produzir o picolé de açaí deles. Cara, Que sensacional. também é uma collab. Olha o Renê chegando. Por sinal, olha lá. Que o alegria. Fábio. Você já experimentou de paçoquita? Não. Então, prova. tá na Olha hora. lá. Vamos ver. Na hora. Renê, o que você trouxe aí, Renê? Nossa. Caramba, hein? Tem quase nada de Puxa aí. sorvete aqui. Vamos lá, ó. Aí, Olha lá, esse aqui De é pistache. É incrível, cara. Acabei de tomar um de pistache antes. Esse é o cheesecake de morango. Renata, ó. Cheesecake pra você, tá? Aí, você quer o de paçoquinha? Paçoquita zero. Você quer um... Esse aqui é um zero. Cara, é muito legal esse produto porque Zero açúcar. é realmente zero açúcar. A Santa Helena pediu para nós fazermos um teste na Eurofins para realmente provar que o produto é zero. Então, esse é um produto que tem teste, tem laudo, tem tudo certinho. Então, e não parece zero. Eu, particularmente, gosto percebe? mais do zero. Zero que é original. Manda o... Vai tomar um também? Qual você quer? Não, pode pegar. Eu vou tomar outro aqui hoje. Vou pegar de paçoquita normal. Então vai normal. Vamos Ó, lá, esse aqui, quem tem aí problema de diabetes, quem tá Isso de aí. dieta e tudo mais. Se falar de diabetes, manda um abraço pro Riad, pro Leandrão lá, ó. Diabetes sem medida. É isso aí, ó. Se você não acompanha ainda, cola nos caras lá. Zero açúcar também. Esse é morango? Morango zero. Coco zero. Cara, eu já experimentei esse aqui, ó. Café trufado. Pensa num negócio bacana. Você gosta de café, velho? Tem nem o que O falar. legal dele é que até algumas pessoas que não são Molho fãs de de café, pistache. eles gostam porque não tem aquele gosto Gosto tão acentuado do forte. café e tem o recheio do meio que dá aquela quebrada no A trufa do gostinho meio da- ali, da né? trufa. E aí, é Isso paçoquita? é surreal. É realmente, é isso que eu te Isso é falei, né? É surreal. uma paçoca no palito. Eu vou experimentar o de pistache aqui. Galera, vocês vão de sorvete aí? Picolézinho? Depois? Vai, René, depois? Olha isso, ó. Cara, incrível. Esse é pistache, Muito é isso? legal. Muito legal mesmo. Pistache é incrível. Ó. Ô, Thomas, me fala uma coisa. Você cuidando da parte comercial, o que você viu de desafio nos últimos anos? Que a gente tinha um modelo de mercado quando a ICE começou, Isso. né, um modelo offline. Então, com certeza, a divulgação era em TV, rádio, jornal, outdoor. E, de repente, as pessoas estão ignorando tudo isso. Então, né, o outdoor está do lado dela, mas ela está Celular. olhando para o celular. Como que vocês fizeram? Porque um grande desafio que eu acredito que devam ter é como transmitir o sabor para a pessoa do outro lado da tela. Cara, é o que a gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Eu acho que a nossa maior mídia ainda hoje é o boca a boca dos produtos, né? Dos donos de estabelecimentos, mas a gente tenta, até nos mockups, né, que a gente faz das embalagens, tentar remeter o máximo de Suculência. suculência e proximidade do produto. Então, assim, eu vi, na época que a gente foi desenvolver isso aqui, realmente é um produto que tem essa quantidade de recheio. Ele vai ter uma casquinha meio rosada. Então, eu acho que tentar trazer a embalagem, assim, o marketing das embalagens, que eu acho que a gente tem que mostrar que onde está o produto. Não é só um picolé de café, entendeu? Tá vendo? São o grão saltando. Então, eu acho que a embalagem, para nós, é o que a gente mais tenta passar para o pessoal, a questão da qualidade do produto, né? Então, desde a embalagem laminada, e aí, com isso, utilizar isso no digital, né? Então, e muito de mostrar o produto. De vez em quando o pessoal pega, posta mesmo do produto, o recheio, para o pessoal ver isso. E agora estamos querendo fazer um vídeo, até por isso que eu perguntei, da produção, de toda a linha de produção, depois Legal. pegar, ver a dosagem de recheio, para transparecer mais a questão da qualidade. Isso Né? é bem legal. Acho legal. E o que acho que pode dar muito certo com relação aos pontos de venda é fazer vídeos de UGC. User Generated Content, que é o usuário tomando sorvete ali e fazendo vídeos. Pode validar muito legal. É muito bacana porque, cara, é que eu falei, eu tenho uma questão da minha infância com a ICE, desde muito cedo. Né? E a gente tem sempre essa questão. Tem a água da ICE. Essa história é muito boa também. A história da Ice tá no... Ele falou no Hã? episódio, não? Não, não falou que não. Tô lembrando, você me contou antes. Não, fui eu. Você me contou antes, exatamente. Não fui eu. Quem me contou?
A gente entrevistou um cara agora. Contou a verdade. A gente entrevistou um cara e ele contou a história do filho dele que deu uma birra no shopping em Ribeirão, que ele queria tomar água da Ice by Nice. Nossa. Tipo, tinha que ser a água da Ice. Quero água, não, mas tem que ser da Ice. E era molequinho, pequeno. Hoje o moleque já tem 18 anos, sei lá, 17. Já. E até hoje eles ficam zoando o moleque. Passa na frente da loja, quer uma água aí. Quer uma água aí? Que legal. Mas é legal. Acho que isso tem Porque a o ver moleque com tinha brand experiência, também. ele tinha um negócio com a marca. E aí Ficou, pra ele é a isso água que eu da ia Ice falar, vai ser né? mais legal. É Não tem água. nada diferente na água da Ice, né? Ficou algo afetivo, né? Assim, E uma acho memória que afetiva dele de algum momento. traz o branding cada vez mais forte. Sim, Né? Que é você referenciar produtos novos. sim. Né? Você não tem dúvida que a água da Nós Ice fizemos vai- agora, devia ter trazido, acabei esquecendo, o picolé de balachita. Nossa. Fez parceria com o Balachita? A balachita. Eu ia visitar eles. Esqueci o nome dele. Eu conheci o pessoal da Balachita lá num evento em Ribeirão Preto. Eles são clientes de um parceiro nosso. E a gente estava no evento Mas o pessoal da Core ou dos detentores da marca? da Core. Da Core. Ah, É tá. um senhor e o neto dele. Na verdade, nós fizemos parceria com o dono Com da da marca, marca. né? Ah, tá. Então, ele detém a marca, eu acho que ele tem uma concessão com a Core, né? na Isso, eu conheci o época. pessoal da Core. E eles Isso. ficam numa cidade um pouco distante. Vai ser a até. balachita gelada. Cara, ficou igualzinha a balachita. E aí eu ia visitar, acabei não indo visitar. E a gente fez exatamente, falando agora, para tentar pegar um pouco dessa memória afetiva do público adulto, mas para transparecer, às vezes, para o filho, sabe? Tipo, filho, esse daqui é um produto que eu tomava, que eu... Assim, essa bala quando era criança. assim, tem ainda hoje bastante, né? Todos os lugares sem ver, mas assim, eu acho que os adultos têm aquela memória afetiva de quando criança, de que o troco era em bala. Então... E eram menos opções também. Exato. Então você tinha uma concentração maior Sim. nesse produto, né? Hoje em dia tem, troco, né? tem tanta coisa. Existia Existia troco, né? Existia um negócio de papel, sabe? Só dinheiro. Faltava, Moeda, né? né? Moeda, né? A moeda tá sumindo, né? Eu vi até esses dias agora, nasceu um filho do Luciano Huck lá, a pessoa postou, comentou na postagem, essa criança nunca saberá o que é uma moeda. Você não tem mais filho? Não, quando nasceu, né? Pô, a pessoa nunca vai saber o que é uma moeda. A criança não vai contar moeda. Nem troco em moeda, Ninguém talvez. usa mais. Minha filha com 2 anos, eu acho que não vai saber, né? Não vai ter dinheiro de papel. Não. Esquece. Ela vai lembrar porque a gente faz o cofrinho dela, mas não vai... Não, Mas não- tem um negócio engraçado, cara. A escola do Klaus, ela fez uma parceria com um banco aí, com uma cooperativa. Eles foram na escola ensinar educação financeira para os meninos. Genial. isso. Genial. E aí, genial isso. Mas aí o que eles fizeram? Ó, toda segunda ou toda, sei lá, uma vez por semana, as crianças tinham que levar uma quantidade em moeda para pôr num cofrinho da classe e a cooperativa dobraria isso, mostrando uma evolução do dinheiro e tal. O Klaus ficou puto, porque ele falou, porra, pai, eu não consegui levar o dinheiro. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu não acho. Cara, a gente não usa, né, cara? Eu falei, mas tipo lá, papai, às vezes sacava, não, pai, mas tem que ser moeda. Eu falei, então você se ferrou. É complicado. A ideia é Assim, boa, e era mas tipo a assim, um execução- valor, não, cara, 1,50, acho que tinha que levar um negócio assim, mas cara, você não... A ideia é boa, mas pra Podia efetivar... colocar R$2, né? Pelo menos nota de 2 ainda faz dá um pra Pix, achar, talvez. né? faz um Pix. Que aí tá, daí o Pix sou eu que faço, não é ele, né? Apesar dele já ter a conta dele e tal, mas assim, é da criança ter Sim. um contato com a grana e sentir isso. A ideia é genial. O problema é que miou a ideia, porque a molecada tava com dificuldade de achar moeda, velho. Mas isso vai ser muito... eu compartilho de que todas as escolas deveriam ter educação financeira. Obrigatório. Eu troquei ele de escola Você pra- sabe o que é um pouco de mitocôndria, empreendedorismo, mas um não pouco de sabe o que é- empreendedorismo nas escolas. Você sabe que é mitocôndria, mas não sabe o que é juro. A gente isso aí. tem... Eu não sei quem me trouxe. Mas juro, vive né? empreendedorismo. Juro eu sei. Juro você vai se fuder que eu sei. Mas eu troquei ele de escola exatamente por isso, cara. Por conta dessa vivência. Escola, outra escola, um monte de coisinha. Essa hora que eu olhei, cara, tem a apostila de educação financeira, tem a apostila de gestão. O moleque tem 9 anos, velho. Isso é muito bom. Robótica, cheio de negócio, os moleques estão cabecinha voando. E ele faz com prazer. Eu falei, porra, é isso, cara. Porque a gente não tem essa história. E gera engajamento desse público novo, assim, sabe? Eu sou novo, mas eu vejo, assim, o pessoal da minha idade já não querendo muita coisa, sabe? Não buscando. E mais novo que eu, assim, eu tenho 27 anos, mais novo que eu, aí Esquece. chega a assustar. Aí chega a Chega a assustar um pouco, assim, do que vai ser o futuro. Talvez, não sei se a internet... O Instagram passa uma vida muito fácil para esses jovens
Porque Instagram a gente posta o que a gente tá bem, né? A gente posta o lado bonito. Posta a parte o lado boa. bonito, mas ninguém sabe. Pô, vocês vão ficar Posta aqui a até... cachaça, não pode um bolso tombo. Ninguém vai saber que vocês estão aqui, que vocês trabalharam a semana inteira, vocês vão ficar aqui até tarde, sabe Deus que hora vocês saem. Mas e também vocês não vão ficar postando o que vocês estão fazendo, por causa da correria do dia a dia. Mas no fim de semana, você tá com teu filho em algum lugar bacana, você vai postar. Olha lá que vida fácil essa pessoa leva. E ninguém sabe isso. E eu vejo os jovens achando que... É só o lado esse fácil. E não tendo mais comprometimento. Não tendo, assim, não querendo assumir mais responsabilidade. A gente vê isso em todos os amigos que eu conheço e falam que estão tentando contratar pessoas para a empresa e a hora que às vezes o algo aperta, a pessoa já espana, sabe? Muito rápido e pede as contas. Eu ouvi caso de contratar e a pessoa pedir as contas em 24 horas porque não era aquilo que imaginava. E até conversando hoje com a Dani da loja daqui de Franca, falou que ela trabalha com RH, estava fazendo algumas entrevistas e, tipo, jovens de 20 anos indo nas entrevistas com o pai. Acontece muito. Cara, assustador isso. Cara, a gente tem um caso de 2 horas. A pessoa começou às 7 às 9. Começou às 7 às 9. E os motivos cada vez mais difíceis. Gestão de pessoas hoje para o empreendedor, eu acho que é o maior gargalo. O cara Renê, começa às 7 às 9. Você é um herói. Você aguenta o Jandanco há muito mais tempo que isso. Cara, aguenta uma vez, quase nada. Coitado. E se ele aguenta você, velho, qualquer coisa que vier tá fácil. Tem um caso bacana. Tem um caso que ilustra muito isso, que a gente pôs uma menina numa loja. Essa menina começou a trabalhar na loja. No dia seguinte, ela virou e falou assim, ó, tô indo embora. O que aconteceu? Ela falou, cara, fico eu e a fulana. E a fulana gosta de conversar, cara, e eu não gosto de conversar. Então, me incomodou muito. Eu não mereço ficar ouvindo a pessoa conversar comigo o dia inteiro. Eu vou embora. Falei, cara, começou a dar merda na hora que o chocolate parou de arder. Não é possível, cara. Eu não aguento uma pessoa falando. Não tem um boleto para pagar. Então. Não é possível. Na verdade, a gente não faz o que a gente gosta, né? A gente mas faz aí que que tá. feito, Vem uma geração que foi super protegida, né? Que elas não podem ser... Assim, não pode contrariar. O meu brinco do meu chocolate fala assim, não pode arder. Coitado, tem que poupar essa criança... Poupa. A criança, na hora que você entra vê uma dificuldade, para. E nem sempre você está disposto a pegar a estrada. Às vezes eu fico muito na estrada. Tem dia que eu acordo e falo, cara, não quero pegar a estrada. Tá filhinho de 2 anos, você falou? Você preferia muito mais estar em casa com ela. Claro, às vezes eu tenho que viajar. Esses dias fui lá para Bonito, no Mato Grosso do Sul, que a gente tá abrindo uma operação lá. Fiquei 3 dias e, cara, é uma tortura eu sair de casa, deixar minha esposa, deixar minha filha e sem saber, sabe? Sem você estar ali pensando, pô, poderia estar lá dando suporte. Não, mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Exato. Eu tenho que fazer não só por mim, não só porque a empresa é minha também. Eu tenho que fazer pelo crescimento meu e pela minha família, cara. Independente de onde eu estiver, vocês fazem principalmente porque é a família de vocês, sua esposa. Exato. Entendeu? Então, você tem que correr não pelo patrão, sabe? Correr por você. A gente não faz só o que a gente gosta, assim, o que a gente é apaixonado. Embora, quando você faz o que você gosta, é muito mais prazeroso. Mas para fazer o que você gosta, você tem alguns desafios. Você tem que pegar uma viagem, tem que ficar longe da tua família, mas você se ausenta. A maior prova disso é o próprio sorvete zero açúcar. Sim. Ele é uma exigência de mercado. O mercado tem mudado. Exatamente. Então, você vai pivotar, às vezes, uma produção para você pivotou, na verdade, o modelo de comercial, de franquia para freezer. Exato. E você evolui o produto para versões zero açúcar por pressão de mercado. E na época, assim, eu falo para você ver como que você tem que fazer o que tem que ser feito, né? O que tá, às vezes, fazer algo para dar certo. Meu pai começou na franquia e ainda ama isso e ainda tem o pezinho lá, né? Tanto é que ele vê as coisas para a loja, o olho dele brilha, sabe? Ainda para as coisas de loja. E na época, quando começou os freezers, ele demorou a ver também que aquilo ali era um puta de um negócio. E se for pensar... E fez, assim, e não porque ele começou com a loja que ele falou assim, não, eu vou deixar isso aqui de lado. Pelo contrário, ele deu o máximo nele na questão do picolé e foi pesquisar a questão do picolé e sai cada coisa que até eu duvido de onde saiu isso. É muito louco, né, cara? E pensando nessa questão de gestão de pessoas, cara, mais uma vez uma assertividade de ir para o modelo de freezer. Sim. Ou seja, o freezer é um freezer, não precisa de ninguém ali. Precisa de um promotor rodando ou de um repositor, enfim, uma pessoa cuidando daquela área. Às
às vezes o distribuidor, mas um cara faz quantos freezer? Hoje tem Calhada. vendedor nosso que faz mais de 100 freezer, Mais né? 100 freezer. Ou seja, um cara para 100 freezer. A gente precisava de um ponto com 6 pessoas. Exato. Abre uma loja, se for em shopping ainda, no shopping pelo menos 5 Turnos, colaboradores né? você tem que ter. Qualquer lojinha no shopping você tem que ter pelo menos 5, que são 2 em cada turno e um para se descobrir folga. Fora treinamentos, assim, por que a gente, até voltando para a questão das lojas, a gente vai reavaliar todo o modelo de negócio para deixar algo mais dinâmico, sem muito operacional. Porque eu sei que a rotatividade está grande. Se eu precisar fazer aqueles treinamentos que a gente fazia antes, de desenvolver taça, onde você tem que usar a concha tal, cara, não vai funcionar, porque eu vou ter que ter alguém Cara, não vai muito seguir o bem padrão. treinado e a rotatividade está muito grande. Então, assim, a gente está tentando fazer produtos que não exijam tanto de uma operação muito delicada ou uma operação muito que exija de muito treinamento de uma Tem que ser pessoa. mais simples, né? Tem Mais que ser um negócio dinâmico. mais prático, dinâmico, show de A bola. gente fala sobre tudo isso e me vem à cabeça a Monetics, Jean, que é uma solução, tá até aqui na tela, né? A Monetics é um apoiador do Pausa e eles fazem soluções financeiras para os negócios. Deixa até a maquininha aí, dá uma... Segura ela aí, mostra o Garoto nosso propaganda. público Você ali. viu só? Cara, Não sou só um rostinho bonito. são soluções financeiras integradas, né? São diversas soluções para o seu negócio e tem vídeo da Monetics para você assistir. Dá uma olhada. E quando o assunto é parceria de confiança, a Monetics se destaca. É a melhor maquininha de cartão do mercado, com taxas de juros justas que ajudam o seu negócio a aumentar a margem de lucro. É tecnologia e confiabilidade para fazer o seu negócio crescer. E tem mais. A Monetics conta com um programa de agentes externos. Se você tem 18 anos e está buscando uma forma de ter uma renda extra, essa pode ser a sua oportunidade. Na Monetics, além de poder trabalhar como representante e ser um autônomo, você tem uma possibilidade de lucros ilimitados. Uma oportunidade para quem quer ser o dono do seu próprio tempo. Isso aí, então, Monetics, a melhor solução para o seu negócio. E aí eu também quero falar com você sobre o Franca Shopping. Você que é de Franca e região, com certeza já frequentou o Franca Shopping. E se você é daqui e não sabe ainda, o Franca Shopping tem algo diferente para você, que é o programa de fidelidade do shopping. Sensacional, hein? Bacana demais. Você vai baixar um aplicativo, então comece por aí. Baixa o aplicativo, lançou há pouco tempo. Com esse aplicativo, você vai se cadastrar. Cadastrou, 10% de desconto no estacionamento. Já começa daí. Fora isso, você tem uma série de benefícios, não só nas lojas do shopping, mas como também em lojas parceiras. Então tem barbearia, tem um monte, tem serviços e produtos, tem um monte de coisa cadastrada, diversas ações com descontos, vouchers, brindes, que você vai ter acesso, né? E você tem 1, 2 ou 3 estrelas dentro do programa. É isso E aí. conforme for a sua gamificação, conforme você ganhar pontos, você melhora os seus benefícios. Como que você ganha pontos? Cada notinha fiscal que você consumir no shopping, você tira a foto, sobe no aplicativo com o próprio celular Só cadastrar. e já vai estar pronto ali a sua pontuação. É isso aí. Começa com 1 estrela, na terceira estrela, quando chegou na 3 estrelas, você tem ali, por exemplo, não pagar mais estacionamento sai de graça para quem tiver 3 estrelas. E aí é óbvio que o nível de desconto aumenta, o nível de mimos aumenta, benefício aumenta ao longo da Sensacional. sua jornada aí. Não Parabéns perde ao essa. Franca Shopping pela iniciativa. Sensacional, De cara. fazer uma fidelidade para quem realmente já frequenta o shopping. Eu Acho já- que ninguém da região não vai ali. Eu vou 3 vezes por semana ou mais. Mas que é muitas falar vezes essa do questão shopping, do né? estacionamento, eu vejo que é um impeditivo das pessoas irem pro shopping. Só que se ele tiver isenção, cara, o cara pensa, E a não pessoa- pensa duas vezes Ela nisso. para o carro Sim. fora do shopping, esquece que lá dentro tem seguro, entendeu? Sim. Você economiza R$5 estacionamento, 8, 10 reais e toma R$500 de prejuízo fora do shopping, né? Exatamente. Mas você ter esse benefício, acho que é parte inerente ali a fidelizar o cliente. E o Franca Shopping é absurdo o que tem acontecido, né? As últimas empresas que vieram ali, tanto da parte de alimentação, quanto da parte de roupas só mesmo. novidade, só coisa bacana Marcas chegando. excepcionais chegando aqui para Franca. Fico muito feliz, tenho visto uma expansão muito grande de qualidade do shopping. Agora vem benefícios Bom, também para quem frequenta É o isso shopping. aí, eu já baixei meu aplicativo, já tô com uma estrelinha lá, só questão de tempo pra gente ganhar mais umas estrelas. Se depender de frequência, o céu é o limite. Tamo lá, exatamente. É isso aí. Cara, fala um negócio pra mim, a gente pulou uma parte importante aqui. Geralmente a gente começa
com você contando a sua história. E aí a gente emocionou aqui, já começou falando de Ice, falando do seu pai, mas não falando de você. Que legal. Conta pra gente um pouco da sua minha história história. é quase a Ice, né? A sua história. Não tem como, né? Eu tenho quase... A Ice é mais velha que eu, né? Então, vamos lá. Eu tenho 27 anos, né? Sou filho do Ricardo, fundador da empresa. Então, a empresa hoje tem 35 anos. Então, realmente, ela é mais velha que eu. É o filho mais velho do meu pai. E eu vim depois aí. E eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, na USP. Fiz Economia Empresarial e Controladoria. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? É parte comercial. Mas eu sempre fui um cara tímido, né? Desde criança. E aí eu percebi que com a minha timidez eu não ia conseguir chegar a nenhum lugar, né? Assim, minha mãe sempre falava pra mim, eu era aquela criança que as pessoas iam falar oi, eu escondia atrás da perna da minha mãe. E comecei a chegar à conclusão que eu não ia conseguir nada, pelo contrário, eu só me afundava sendo assim. E foi quando... E também vendo meu pai conversando com todo mundo, empresário, conhece todo mundo. Networking, acima de tudo, né? Eu percebi que eu precisava, então, fazer alguns cursos disso. Então, meu pai me indicou o Sebrae. Então, fiz muito curso de gestão de pessoas no Sebrae. Legal. Gestão de equipes. Aprendi a ter que falar na marra, né? Para se destacar em qualquer local, né? Eu era bem gordinho na época. Então, ou eu aprendi a falar e se destacar e ser brincalhão e não ter vergonha, ou eu ia ser bem excluído, né? do pessoal. Então, foi isso. E que me trouxe para o comercial. E a partir daí foi uma paixão, assim. Então, conhecer gente, trocar ideia, network, sempre foi algo que eu gostei muito. A parte de economia que eu decidi fazer era... eu estava em dúvida entre administração e economia em qualquer lugar, mas meu foco era a USP em Ribeirão. E eu percebi que tinha um curso lá de economia empresarial e controladoria. Aí eu falei, vou fazer esse curso, depois eu vou me especializar em gestão por conta da ICE. E devido a precisar de um comercial dentro da empresa, eu precisei assumir isso e acabei pegando um gosto gigantesco ali pelo comercial. Tanto é que hoje o que eu mais gosto é sair a campo, prospectar cliente, conversar com cliente. E, então, por isso que eu mudei totalmente aí do cenário que eu estava. Mas... Então, essa é a minha formação. Legal. Hoje é importante ter essa base da economia. Eu acho que é importante para qualquer área que você vai atuar. Eu achei algo mais focado. Eu pensei em administração, falei, vai ser muito amplo. Então, eu vou focar um pouco mais numa área, pensando principalmente na questão da controladoria, pensando na empresa, trazer novidade. Mas aí foi um negócio que eu acabei não gostando muito. E a gente tem o Márcio lá até hoje, que eu brinco que é o segundo filho do meu pai, que está lá há 27 anos. Ele entrou quando eu nasci, ele se formou, constituiu família e está lá até hoje com nós. Hoje o Márcio é sócio nosso na empresa. Legal. É o braço direito, esquerdo do meu pai, cuida de toda a parte financeira, da parte de controladoria e tudo. Então é com o Márcio, é o nosso HD. Tudo que eu pergunto para ele sabe. Assim, se você falar para ele quando que inaugurou a primeira loja, ele vai saber a data exata sem me olhar em nada. Data, o nome da pessoa, quanto custou. Sabe tudo, tal, tudo. Então, o Márcio é parte essencial lá. Meu pai brinca que é o filho de outra família dele, por ter criado o Márcio desde os 18 anos lá dentro da empresa. E aí eu não ia conseguir atuar nessa área, assim, até porque o Márcio já sabia muito, né? Então, eu precisei realmente para o comercial. Excelente, cara. E que é o coração da empresa, e que eu tenho certeza que você vende muito mais do que somente o sorvete, né? Sim. Você vende o sonho, a história do seu pai, a mudança de vida que você pode causar naquela pessoa. Exatamente. Então, é muito bonito quando isso vem de dentro de casa, assim. É muito legal. E falando um pouco mais de mim, né? Sou casado, com minha esposa Juliane, tenho uma filhinha que está com 2 anos agora e eu acho que, cara, filho é muito bom, né? Acho que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, deu um outro sentido para tudo. Até pensando em trabalho, assim, você quer fazer mais, assim, você não se sente mais cansado, porque você começa a ter um propósito, né? Esses dias eu conversei muito com um amigo meu, assim, você vê grandes influenciadores, igual a gente estava conversando do Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, esses caras meio que se afundam em depressão, essas coisas, aí você começa a se questionar, por que esse cara tá assim se o cara tem tudo, né? Tudo que ele só quer não tem um filho. Não é questão de filho, não tem família, não tem um propósito. Eu acho que hoje o nosso maior propósito não é mais assim, o Thomas... pela ICE. A ICE dá certo para que eu consiga, no futuro, dar uma qualidade,
boa para Manuela e que, assim como meu pai me deu, então eu quero continuar o negócio perdure para que eu consiga dar uma qualidade de vida melhor, não só assim, eu penso nos meus pais, mas agora na minha filha, né? O que mudou, meu filho está com 6 meses, o que mudou para mim foi o meu espaço temporal mudou. Eu me imaginava me aposentando, entre aspas, tendo a minha velhice. E agora eu penso ele com 18, ele com 30. Eu ganhei vida com ele vindo, assim. É surreal. E é uma coisa que é difícil de explicar para quem não tem filho. Né? Acho quase que não dá para explicar assim. Eu não sabia o que era até 6 meses e meio atrás. Entendeu? Exatamente. O que era tudo isso? começa a fazer sentido, às vezes. É o amor maior do mundo. Você faz, é o amor maior do mundo. Faz sentido, sabe? Você começa... Às vezes você não entende por que você tá trabalhando igual um doido aqui, na correria, com um monte de empresa. Aí você... Às vezes você vai falar, pô, vai abrir mais um podcast, mais um negócio, sabe? Mas aí você fala, não, faz sentido, porque talvez no futuro teu filho vai olhar todos esses vídeos, todas essas entrevistas e falar, caramba, olha aqui. Olha que loucura isso aqui. Que loucura que meu pai fez. Velho, imagina esses moleques vendo essa... Não, e assim, o que vai ser legal, porque é algo registrado, que às vezes no futuro mudou tanta coisa. Sim. E a gente vai estar falando de prospecção ativa, de estar visitando ponto de venda de carro. O cara vai falar, não funciona mais isso. O que é carro? O que é carro, sabe? O que eu sei é que a profissão... Como chama sua filha? Manuela. A profissão do Luca e da Manuela não vai existir. Não existe ainda. Não. A profissão que eles terão não existe ainda. Exatamente. Né? Talvez do Theo exista, do Klaus talvez exista. Mas dos dois eu tenho certeza que não existe ainda. Tudo muda muito rápido. E com o filho a gente vê que o tempo passa voando. Nossa. Cara, parece que foi ontem que a Manuela nasceu. Ela vai fazer 2 anos domingo agora. É muito louco isso. É muito louco. Eu falo sempre, cara. Eu lembro do Theo quando nasceu. Carinha redondinha, não sei o quê. E agora é um moleque, velho. Tipo, você vai buscar um moleque na academia, o moleque tá... Você vai buscar na academia, tipo, ele tá maior que eu, calça mais que eu. E tá crescendo, tá absurdo, né? Um pirralhinho, assim. E a hora que você fala, cara, onde eu tava? Fez aprender muito sobre viver a vida mais leve, assim. Porque, pô, você tá com criança pequena e você sabe das dificuldades de ter uma criança pequena, menor de 1 ano, acorda à noite, depende da mãe, gera estresse, gera cansaço. Aí, às vezes, você fala, tô cansado de estar com a criança no colo. Só que depois, hoje, eu tenho hora que eu imploro pra Manuela, deita um pouquinho no colo do pai, só deita. Porque acabou isso. Isso em 2 anos. E aí vai ficando cada vez mais difícil, porque... Só que você ainda acha... Aí você fala, pô, podia ter aproveitado um pouquinho mais cada coisa, né? Exato. É uma sensação, mas é bacana também que, assim, cada fase é gostosa. Assim, cada fase. As conquistas que vão acontecendo, né? Vi você postando, o Luca começou a alimentação. É um momento. Eu tô falando longe, né? Tá bem longe. Bem longe. Esqueci que a gente tá aqui. E relaxou. Relaxei. Então, cada fase. Então, assim, cresceu, mas ainda assim tem as fases. Vou deixar no shopping. Você fala, caralho, que diferente que é isso. Vai treinar junto, vai não sei aonde, vai viajar. O Theo vai viajar agora pela primeira vez, vai ficar não sei quantos dias fora, aí que é a viagem de formatura da escola, eles vão viajar, vão ficar um tempo fora. A Lu já tá tensa desde quando ela descobriu a viagem. Mas é bem isso. Mas é bom, cara. Mas é muito legal, bom. É muito bom. É muito bom. É incrível, assim. E curtir cada momento. O que eu aprendi com isso foi... Eu não consegui parar tudo e falar, não, mas não dá. Você tem que trabalhar pra cacete mesmo, não tem jeito. É meu ritmo e precisa. Mas eu entendi que você tem que curtir aquilo que tá acontecendo, aproveita. Aproveita. Claro. Porque vai passar aquela vez só, cara. Daqui 2 meses o rolê é outro, daqui 6 meses é outro. E passou. O moleque tá 14 anos mais velho, 9 mais novo. E aí? Foi embora, cara. Foi. Sempre. É isso aí. Curte. E dá propósito pra gente trabalhar mais aí caralho, e acelerar o máximo que tiver enquanto você tem saúde, né? Eu falo que vigor da vida. Eu falo pra Juliana, que quanto à questão da empresa, da ICE, o momento de acelerar é agora. Eu quero acelerar e assim, e no máximo que eu puder, porque eu sou novo, eu tenho gás para trabalhar pra caramba, tenho gás para cuidar da Manuela, no fim de semana curto ela pra caramba. Dia de semana que eu consigo chegar um pouco mais cedo em casa, vou andar de bicicleta com ela, vou fazer tudo. Porque depois, assim, depois passa tudo e a gente ainda tem gás para isso. Então, e me deu motivação para isso. Não só para mim, pro meu pai, pra minha mãe. Deu primeiro neto, né? Então, deu outra vida para eles. Isso foi muito legal. Show, muito bom. Bom, precisamos partir pro encerramento, velho. Falamos pra caramba aí, foi legal. Muito bom.
Falar? Você quer encerrar? Eu? Pode. Pode ser. Vamos lá. Thomas, é o seguinte, a gente sempre pede a pausa para o insight no final da pausa do nosso episódio. E eu queria saber, tem um determinado momento, eu acredito na sua história, quando você decide... Eu sei que você já entrou para a faculdade já pensando em trabalhar na ICE. Sempre foi uma certeza para você Sim. que isso acontecesse. Mas eu tenho certeza que teve algum momento que você falou para você mesmo, o que existe lá fora? Será que lá fora, será que eu vou aprender algo? Será que eu seria melhor fora dessa empresa? Eu queria que você voltasse no momento de alguma dúvida que você teve, que eu tenho certeza, todo mundo tem, a vontade de mandar tudo explodir. Se você pudesse voltar, pôr a mão no seu ombro e falar o que você falaria para você mesmo? Cara, meu pai falava muito isso para mim. Ele não gostaria que os 2 primeiros anos meu fosse na ICE. Ele gostaria que eu tivesse ido fora. Talvez seria bom, mas no momento que eu acabei a faculdade na pandemia, basicamente, não tive muita escolha, né? Assim, tá entrando lá, de falar, vou outra empresa. Não, era um momento que eu acho que eu acredito muito que, assim, existe um momento certo para as coisas e Deus sabe o que faz ali no momento de eu estar lá. Mas se eu voltasse hoje no tempo, pudesse falar alguma coisa para o Thomas que está na faculdade, seria aumentar a questão do meu network ali em tudo que eu pudesse ter de contato e pensar, acreditar que vendedor, a gente tem que se vender todos os dias, Exato. né? Eu não enxergava a profissão de vendedor no Thomas, então eu nunca busquei isso na faculdade, nunca busquei isso para se profissionalizar. Eu acho que eu tive que aprender isso com o tempo. Mas é o que eu falo para todo mundo, assim, eu sou apaixonado por vendas e todo mundo tem que ser apaixonado por vendas. Cara, você vende, a sua empresa vende um produto, você está se vendendo a todo momento, você está se vendendo a todo momento, você está na hora, os meninos estão aqui vendendo a hora deles, desempenhando um bom trabalho. E para isso, você tem que ter o espírito de vendedor. Então, acho que assim, eu falo que até para a Juliane, que é minha esposa, a gente tem que ser vendedor a todo momento, assim, independente do que você está. Então, acho que se eu voltasse no tempo, eu ia falar, Thomas, aprenda um pouco mais a se vender ali, sabe? A vender sua hora, ou entender um pouco mais sobre onde estão os melhores vendedores ali na faculdade. Me profissionalizar melhor nisso, porque eu vejo que eu venho aprendendo ainda hoje, coisa que eu poderia ter aprendido há muito tempo. Tem muito tempo ainda pela frente. Com certeza. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazeraço ter você aqui. E acho que, assim, vendas é o coração da empresa, não adianta. Então, acho que o insight dele é muito bacana para todo mundo que tá vendo a gente. Fala assim, vendeu não preciso. Precisa. Tá? E a gente se vende o tempo inteiro. Dentro de casa e fora de casa. Claro. Também. E assim, tirar daquilo que as vó falavam, precisava de um emprego pro meu neto, pode ser até vendedor. Não, sabe? Isso daí, cara, vendedor hoje... É uma ciência. É tudo, é uma ciência, sabe? É uma profissão e assim... Uma das mais importantes da empresa. Exato. O cara do tráfego pago, ele também é um vendedor. Sim. Então, a todo momento você tem que vender. Então, assim, o que desmistificar de que vendedor é aquele cara chato que vai lá no teu balcão e fica te enchendo o saco. Ludibriar a pessoa, não é? Não, pelo contrário. Todo mundo tem que ser vendedor, a todo momento. Sem dúvida não. Houve uma evolução nisso, né? Passou-se o tempo. Hoje, de fato, a preocupação é a venda de uma forma leve, tranquila. E o vendedor, ele é o cara que tem que saber fazer isso de uma forma mágica. Lá que É isso aí. é consultor de vendas, né? Não gosto da palavra consultivo. vendedor, porque vendedor traz aquele negócio do cara chato que vai lá, fica tentando te empurrar um produto. Cara, não, eu falo pro pessoal, pessoal, nossos vendedores lá, vocês têm que ser um consultor pro cara. Leve ideia de outro lugar para ele. Fala, cara, o cara da cidade vizinha ali fez isso na padaria dele. Senta com o cara. Fala, e se a gente mudar o freezer de lugar? Entende por que não tá vendendo. Não só cobra, mas vai lá, toma um café na padaria do cara, ou num restaurante, ou no mercado. Multiplica boas práticas. Ideia, sabe? Multiplica boas práticas. Porque aí você tira aquele muro que existe entre o comprador e o vendedor. Cara, o cara se torna um amigo. É isso.
E a venda acaba sendo uma consequência. A venda é E consequência. com um produto incrível que nem vocês têm, é fácil de comprar de novo. Então, aí mais É fácil. Bom, então assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu!